esta passagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente passa abatido por ver a Deus. Não raro, quando nós lembramos da lei maior que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com a si mesmo. Não raro, as pessoas no grupo de estudo dizem: eu não consigo amar a Deus, não vejo o meu próximo, eu vejo. Mas como é que eu vou amar a Deus se eu não vejo? Mas Jesus coloca nesta bem-aventurança que os puros de coração verão a Deus. Será que ele falou brincando? Ou nós é que não entendemos? Muito bem, meus irmãos, observem só, na abertura do Livro dos Espíritos, questão número 11, quando Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender a Deus? E o Espírito responde, o Espírito de verdade responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição e pureza, ele verá e compreenderá Deus. Pergunta número 11, meus irmãos, confiram lá no Livro dos Espíritos, pergunta 11: nós veremos e compreenderemos Deus quando, pela perfeição, pela pureza, tivermos nos aproximado de Deus. Mas Kardec fica intrigado com essa resposta e pergunta: podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Não satisfeito com a resposta, pergunta se pode ter ideia dessas perfeições. E o instrutor espiritual responde: de algumas sim, o homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Enquanto isso, ele apenas sente e pressente Deus. Pressentir é uma faculdade de sentir pela intuição. Então eu consigo sentir e pressentir, mas não vejo e compreendo. Apenas quando eu atingir a pureza de coração, eu verei e compreenderei Deus. Olha, como é que eu posso me purificar então? Meus irmãos, na época que Jesus veio, como é que as pessoas se purificavam? Vocês lembram? Faziam oferendas, ofereciam reses, ofereciam animais, cabritos, ovelhas, que eram sacrificados, e isso era um ritual de purificação. Pássaros. Jesus veio e disse: não precisa nada disso. A purificação que Jesus propõe é a purificação interior. Não é mais um rito externo de purificação, é um rito interior, aonde eu sacrifico a minha vaidade, meu orgulho, mato a minha intolerância, a minha impaciência, o meu ciúme. Essa é a purificação que Jesus propôs como caminho para a felicidade. Então, não mais o holocausto de animais, de pássaros, mas o holocausto de si mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua intolerância, da sua impaciência, da sua ranzinzice. Que a gente fica ranzinza, né? Ou não? Tem algum ranzinza aqui? Não tem nenhum? Está todo mundo purificado já? Todos.
Então, meus irmãos, eu vou começar essa palestra, esse comentário, pelo final. A minha proposta é começar pelo final. Este seria o último slide. Eu vou colocar em primeiro. Porque depois nós faremos um caminho para chegar aqui. Olha onde é que nós vamos chegar. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou Jesus. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores de luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória. Esta é a meta, meus irmãos. Livro Deus Conosco, Chico e Amanda. Lição 385, é um livrão de 600 páginas, um espetáculo. Esposar o bem para sempre. Esposar o que é? Casar, unir-se, agregar-se para sempre. Assim eu converterei a treva em claridade, a sombra, a tristeza, a depressão, a falta de propósito em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, as pedradas que nós recebemos da vida, as dificuldades, as agressões, as injúrias, as difamações, transformar isso em flores, em pães, a derrota e a vitória. Criando invariavelmente, conclui ali o instrutor espiritual, o céu, onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam a terra para tormento da vida. Então, estes trabalhadores do bem, estes trabalhadores da luz, converterão, apagarão os variados infernos pela sua presença, pela luz da sua palavra, pela luz das suas ações do bem, amenizarão o sofrimento dos seus irmãos, apenas pela sua presença. Este, os puros de coração. Como é que a gente vai conseguir isso? O que vocês estão vendo nessa tela, meus irmãos? O que é que nós estamos vendo aí? O que é que nós estamos vendo? Um ponto. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso quer dizer, ver o bem em tudo. A pureza de coração é inseparável da humildade e da simplicidade, que quer dizer ver o bem em tudo. Muitas vezes só vemos os defeitos das pessoas. As pessoas não têm só defeitos. Nossos irmãos, o nosso próximo, não tem só defeitos. Tem muitas qualidades. Por trás daquela ranzizice, daquela intolerância, daquela impaciência. Mas nós olhamos uma tela desse tamanho, clara como a luz, amarela como o sol, mas olhamos, tem um ponto. Preto. Ninguém falou que tem um quadro claro como o sol, como o dia de hoje belo. Percebe a nossa postura mental? Postura mental, mindset, como dizem os modernos instrutores hoje das empresas, né? Postura mental. Aí eu pergunto, meus irmãos, sabemos encontrar em tudo a presença divina? Olhar um dia de chuva. Ontem eu estava trabalhando uma obra que nós temos lá no litoral. E eu cheguei na obra, o mestre disse, que dia feio. Eu disse, que dia bonito. Frio, cinzento, diferente. A natureza precisa. E olha só o dia de hoje. Maravilhoso também. Né? Então,
Sabemos encontrar a Deus e a beleza em tudo que nós olhamos? Bom, aqui temos o grande mestre, e então adentramos, meus irmãos, na lição aqui, capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ele abre esse capítulo colocando esta passagem. Todo mundo conhece essa passagem. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E seus discípulos repeliram com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: o que ele disse? Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-os, impondo-lhe as mãos. O que significa isso, meus irmãos? Que o nosso comportamento, a nossa atitude, tem que se assemelhar à atitude das crianças, à sinceridade, à humildade, à simplicidade. Que nós adultos não raro perdemos quando crescemos. O sorriso fácil, o perdão fácil que a criança tem. Então Jesus usa a imagem das crianças para dizer que nós somente entraremos no reino dos céus se nós nos comportarmos como as crianças. É para aqueles que se lhes assemelham, não entrarão no reino dos céus se não se assemelhar à criança, à humildade, à simplicidade. Então, Jesus, com esse gesto simbólico, atrai para si as crianças adultas, as que estão na infância da inteligência, as que estão na infância da compreensão, os fracos, os escravizados pelos vícios, os escravizados pela maldade, os ignorantes das coisas do Espírito, meus irmãos. Então Jesus quer que os homens venham a Ele com a confiança dos pequenos, dos pequeninos, das crianças. Percebem? Aproximemo-nos de Jesus com alegria. Aproximemo-nos dos seus ensinamentos com humildade, com espontaneidade, com simplicidade, adotando a alegria como um padrão de conduta. Adotar a simplicidade, a humildade e a alegria como um padrão de conduta. Porque vejam, queridos irmãos, as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças, representam o caminho que nós temos que trilhar para a felicidade, para a salvação. Aqui salvação significa que eu preciso sair da imperfeição para a pureza. Nós temos 3 níveis. O Livro dos Espíritos, questão número 100, fala na escala espírita. O primeiro nível, espírito imperfeito, todos nós. Segundo nível, espírito bom. Terceiro nível, espíritos puros. Vejam, as coisas se encaixam. O espírito imperfeito tem 5 subníveis. O espírito bom tem 4 subníveis. E o espírito puro só tem 1. Purificado. Chegou. É a meta, é o que nós precisamos buscar. E a era do conhecimento, a era do saber, onde nós temos livros, temos cursos, temos escolas
em abundância para desenvolver a parte intelectual. Igrejas, casas espíritas, enfim, uma variedade de filosofias propondo a reforma íntima, propondo o autoconhecimento, propondo o conhece-te a ti mesmo, para que nós saiamos da indolência para a ação no bem. Ação no bem, meus irmãos. Saiamos da paralisação, da estagnação, para a ação no bem. E aqui eu quero trazer uma página muito bela dos instrutores. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso é sério, meus irmãos. Veremos e compreenderemos. Olha aqui, que fantástico. Só por isso, ver e compreender. No estado em que eu me encontro, diz a questão 11 do Livro dos Espíritos, eu não consigo. Só consigo sentir e pressentir. Que é sentir com a intuição. Só sinto e pressinto. Olhe para a natureza. Quem inventou a natureza? Quem fez o sol? Quem fez as árvores? Quem fez as flores? Alguém fez. Deus fez. Mas se eu puder vê-lo e compreendê-lo na condição de espírito puro, é uma meta e tanto. Então, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na miséria do nosso irmão a sua infelicidade. Pureza nos olhos. Quando a pureza estiver nos nossos ouvidos, receberemos a calúnia, a maldade, e perceberemos a perturbação daquele que ainda não descobriu a verdade. Ficaremos em paz. Quando a pureza morar na nossa boca, a maledicência surgirá junto a nós, como enfermidade lamentável do amigo que nos procura, e saberemos silenciar o que impedirá a extensão do mal, da maledicência. Para que a maledicência? Porque eu vou calar. Assim, quando a pureza estiver nos nossos lábios, quando a pureza estiver no nosso pensar, indicaremos nos pensamentos infelizes a visita nas sombras, dos irmãos das sombras, diante do qual acenderemos a luz da nossa fé, da fé raciocinada, meus irmãos, para impor a resistência a esses maus pendores, a estas más inclinações. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará espaço em nossa alma, porque o calor do nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons, a alegria das crianças, a humildade, a simplicidade que o Mestre nos recomendou, meus irmãos, reduzindo a infelicidade do nosso próximo, dos nossos familiares, do nosso círculo de amigos. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, na ação do bem, a preguiça não mais nos congelará a boa vontade, não mais teremos a má vontade, a vontade de nada fazer, a vontade de deixar para um outro dia, a boa vontade para o serviço abençoado que o Mestre nos ensinou. Então, meus irmãos, a verdadeira pureza está também nos pensamentos e sentimentos. E aí, meus irmãos, eu preciso trazer a vocês aqui no capítulo 8 tem um texto belíssimo. Deixai vir as minhas criancinhas. Observe, Deus, deixai vir as minhas criancinhas, pois tenho o alimento que fortalece os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis,
que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu possa esclarecê-los. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Olha que bonito! O remédio e o segredo para curar suas feridas. E ainda pergunta: qual é, meus amigos, esse remédio? Que possui a virtude de cicatrizar as feridas do coração. Olha que bonito, que poético. E responde: é o amor e a caridade. É o amor e a caridade. E ainda diz: se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Comportamento amoroso, meus irmãos. É isso que ele se referia, aquilo que cicatriza todas as feridas do coração, todos os males, que apaga as chagas da alma. É o amor e a caridade. Comportamento amoroso, amorosidade, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, comportar-se com o próximo da mesma maneira que eu gostaria que ele se comportasse comigo, dizer ao próximo somente aquilo que eu gostaria que ele me dissesse. Isto é o comportamento amoroso. Esse é o amor que Jesus pregava. Não é um sentimento, é uma atitude, é uma maneira de se comportar. E a caridade? Lembram da definição de caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros. Eu prefiro até a palavra tolerância para com os erros dos outros, que ela é sinônima de indulgência, mas ela é mais compreensível para nós. Tolerância para com os erros. A gente aponta, está errado. Tolerância para com os erros dos outros. E o perdão das ofensas que me fizerem. Isso é caridade. Meus irmãos, eu vi uma entrevista do Chico Xavier, e o Chico perguntava para o Chico sobre as mudanças que precisava fazer no Brasil, as reformas. Chico, quais são as reformas que o Brasil necessita para melhorar a situação do povo? O Chico respondeu assim: a única reforma que eu sei que é necessária é a reforma de mim mesmo. A reforma que eu tenho certeza que cada um precisa é a reforma de si mesmo, é o autoconhecimento. Essa é a resposta que deu. Não importa o que está acontecendo no mundo, meus irmãos, eu preciso me conhecer. Isso é prioridade. Feito isso, eu posso, através do exemplo, do meu exemplo, e das ações no meio, mudar o mundo. Nós só mudaremos o mundo quando nós mudarmos. A paz do mundo começa aonde? A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. Eu primeiro. Eu tenho que estar pacificado. Não existe paz com agressividade, com guerra. Então, meus irmãos, quando a pureza estiver nos nossos olhos, quando a pureza estiver nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso coração, nas nossas mãos, aí, meus irmãos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter treva em claridade. Que linda essa frase. Sabem converter espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu, onde se encontram e apagarão
os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. A presença desses irmãos purificados transforma tudo, transformará tudo. Esse, meus irmãos, a nossa meta, essa proposta do Evangelho, essa proposta da filosofia espírita que vem para explicar Jesus, para alargar o conhecimento, nada mais do que isso. Não vem destruir a lei, vem agregar, não vem afastar, não vem separar, vem somar, vem contribuir, vem alargar. E olha aqui só, meus irmãos, palavras de João Evangelista, capítulo 8 do Evangelho, está aqui. Ele tem uma citação aqui, deixar de ler minhas criancinhas, item 18, João Evangelista. De lá eu tiro esta frase: Jesus foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo. Claro, quando ele trouxe o Evangelho, o plano estava montado. Tanto é que na última ceia que ele teve com os apóstolos, ele disse: eu mandarei um consolador, um outro consolador que virá, que ficará com vocês eternamente. Quem seria? Não é uma pessoa que vai ficar eternamente, é uma doutrina, um ensinamento, um saber que explica, que esclarece, retira os véus, retira as dúvidas, para que nós possamos compreender com muita claridade, para que nós possamos compreender sem nenhuma dúvida e escolher de fato o caminho que nos fará bem, que nos dará saúde, que nos devolverá a alegria da criança, que nos trará esperança de um futuro melhor, a imortalidade da alma, a reencarnação, o Deus bondoso e misericordioso, a lei de causa e efeito, todos esses ensinamentos que a sábia filosofia espírita nos traz e nos enche o coração de esperanças e alegria, meus irmãos. Assim seja.